Ah, sim, claro, imaginei que sim. Retrucou o Sr. Massey. E o meu conselho é este: por acaso tem uma roupa de domingo? Não, respondeu o tecelão. Eu duvidava que tivesse. Continuou o Sr. Massey. Então ouça meu conselho e arranje uma roupa de domingo. Tu, que é um pobre coitado, mas ficou com o meu ateliê de alfaiate e tem uma parte do meu dinheiro empregado lá. Ele pode lhe fazer uma roupa por um bom preço e financiado. Então, vai poder ir à igreja e participar da comunidade. Desde que chegou aqui, nunca me viu dizer amém. Mas eu lhe recomendo não perder tempo, porque vai ser mais difícil quando tu, que estiver por conta própria, porque no próximo inverno eu não vou mais estar lá no balcão ao lado dele. Nesse momento, o Sr. Messi fez uma pausa, talvez esperando algum sinal de emoção em seu ouvinte, mas como nada aconteceu, ele continuou. Quanto ao dinheiro para as roupas, bem, consegue ganhar uma média de 1 libra por semana com a tecelagem, Sr. Marner, e é um homem jovem, apesar de, bem, desse aspecto meio amarrotado. Não tinha nem 25 anos. Quando chegou por aqui, tinha. Silas se assustou um pouco ao perceber que o tom mudara, transformando-se num questionamento, e respondeu mansamente: Não sei, não tenho certeza. Foi há tanto tempo. Depois de receber uma resposta como essa, não surpreende que o Sr. Massey, mais tarde no Rainbow, comentasse que Marner estava meio pancada da cabeça e que duvidava de que ele discernisse que dia era domingo, uma prova de que era mais pagão do que um cão. Além do Sr. Massey, outra pessoa se aproximou de Silas pensando em confortá-lo, e com ideias parecidas. Foi a Sra. Winthrop, mulher do carpinteiro que construía carroças. Os habitantes de Raveloe não iam com muita regularidade à igreja, e era raro encontrar alguém na aldeia que não achasse que ir ao culto todo domingo era sinal de que a pessoa estava querendo ficar bem demais diante de Deus, obtendo com isso uma vantagem sobre seus vizinhos, uma demonstração de que queria ser melhor do que os outros, o que teria efeito sobre aqueles que, como todo mundo, tinham padrinhos e madrinhas e direitos iguais na hora de serem enterrados. Por outro lado, também era esperado que todos, exceto os empregados domésticos e os rapazes, tomassem o sacramento em um dos principais dias festivos. O Squire Cass, por exemplo, sempre fazia isso no dia de Natal. E aqueles que eram conhecidos como ratos de igreja iam à missa até com mais frequência, embora ainda assim com moderação. A senhora Winthrop era uma dessas pessoas. Era em todos os aspectos uma mulher de consciência escrupulosa, tão disposta a cumprir seus deveres que a vida parecia lhe apresentar poucos, mesmo que se levantasse às 4:30 da madrugada, o que deixava ociosas as últimas horas da manhã. Um problema que estava sempre tentando resolver. Mas ela não tinha o temperamento irascível que geralmente é associado a tais hábitos. Uma mulher mansa, paciente, cuja natureza era buscar os elementos mais tristes e sérios da vida, nos quais sua mente se nutria. Era a primeira pessoa de Raveloe na qual se pensava, sempre que havia doença ou morte na família, quando era preciso fazer sangrias ou quando faltava a enfermeira. Nascera para confortar os outros, tinha boa aparência e um rosto jovem, mantendo os lábios sempre apertados, como se estivesse no quarto de um doente, na presença do médico ou do pastor. Mas não era de choramingar. Ninguém jamais a vira verter lágrimas. Era apenas grave e propensa a balançar a cabeça e suspirar de forma quase imperceptível, como faz quem vai
a um enterro sem ser parente do morto. Era surpreendente que Ben Winthrop, que gostava de beber e jogar, se desse tão bem com Dolly, mas ela encarava as piadas e a jovialidade do marido com muita paciência, como fazia com tudo o mais, na crença de que homens são assim mesmo. Para ela, os homens eram animais que os céus tinham feito, para serem naturalmente encrenqueiros como touros e perus machos. Uma mulher assim, tão bondosa e robusta, dificilmente deixaria de se preocupar com Silas Marner, agora que ele se transformara em um sofredor. Por isso, num domingo à tarde, junto com o filho Aaron, ela foi fazer uma visita a Silas, levando uns bolinhos, feitos com banha de porco, um tipo de doce muito apreciado em Raveloe. Aaron, um menino de 7 anos, com maçãs do rosto avermelhadas e uma camisa limpa de gola tão engomada que parecia ser um prato para as tais maçãs, precisou se munir de toda a sua curiosidade e seu espírito de aventura para tomar coragem ante a possibilidade de que o tecelão de olhos arregalados lhe fizesse algum mal. E sua dúvida aumentou quando, ao chegar à pedreira, eles ouviram o som misterioso do tear. Ah, eu já imaginava, disse a senhora Winthrop, com certeza. Tiveram de bater na porta com toda a força até que Silas ouvisse. Mas quando ele veio abrir, não demonstrou nenhuma impaciência como teria feito no passado diante de uma visita inesperada. Antes, seu coração era como um cofre trancado com um tesouro dentro, mas agora o cofre estava vazio e a tranca quebrada. Tateando na escuridão sem seu único apoio, Silas não pôde deixar de ter a sensação, ainda que vaga e surgida do desespero, de que, se algum auxílio aparecesse, teria de vir de fora. Experimentava, assim, uma centelha de esperança, ao ver outro ser humano, uma leve consciência de depender da boa vontade dos outros. Ele escancarou a porta para deixar Dolly entrar, embora sem responder a seu cumprimento, mas apenas movendo a cadeira alguns centímetros, como sinal de que devia sentar-se. Dolly, assim que se sentou, retirou o guardanapo branco que cobria os bolos e falou com a maior gravidade. Assei uns bolos ontem, Sr. Marner. Esses feitos com banha de porco saíram melhores do que a encomenda e pensei em trazer para o senhor se não for incomodar. Eu não costumo comer isso porque entra dia, sai dia, a única coisa que me apetece é pão. Mas estômago de homem é tão esquisito que eles precisam variar de vez em quando, se Deus permitir. Dolly deu um leve suspiro, enquanto estendia os bolos para Silas, que lhe agradeceu, enquanto observava os doces com um olhar atento, mas sem expressão, o mesmo olhar que costumava dar diante de qualquer coisa que lhe vinha às mãos. Enquanto isso, ele próprio era observado pelos olhos arregalados do pequeno Aaron, que tinha feito da cadeira da mãe uma espécie de trincheira, espiando por detrás dela. Tem umas letras marcadas na massa, disse Dolly. Eu não sei ler e ninguém, nem o Sr. Messi, sabe direito o que querem dizer. Mas significam alguma coisa boa porque são as mesmas letras que estão no pano que cobre o púlpito da igreja. Que letras são mesmo, Aaron, meu bem? Aaron se escondeu todo atrás de sua trincheira. Ah, que feio, disse a mãe com doçura. Bem, não sei o que essas letras significam, mas é alguma coisa boa. E Ben diz que esses cortadores de massa já estão na família desde que ele era criança. A mãe dele enfiava as letras nos bolos e por isso eu faço a mesma coisa. Porque a gente sempre precisa de tudo que faz bem neste mundo. E.I.H.S. disse Silas.
E diante daquela demonstração de conhecimento, Aaron espiou por detrás da cadeira. Ora, estou vendo que sabe ler, disse Dolly. Ben já cansou de ler para mim, mas elas acabam fugindo da minha cabeça. É uma pena, porque são letras boas ou não estariam na igreja. E é por isso que eu uso sempre os cortadores para furar os pães e os bolos, mesmo que às vezes elas não fiquem marcadas quando a massa cresce. Porque é como eu digo, a gente sempre precisa de tudo que faz bem neste mundo. E espero que as letras lhe tragam sorte, Sr. Marner, porque foi com essa intenção que eu lhe trouxe os bolos. E repare que ficaram bem marcadinhas desta vez. Silas era tão incapaz de compreender o significado daquelas letras quanto Dolly, mas não havia possibilidade de interpretar mal o desejo de lhe passar algum conforto presente em suas palavras doces. E ele disse com mais ênfase do que antes: muito obrigado mesmo. Mas depôs os bolos e se sentou ele próprio como se estivesse longe dali, sem ter uma ideia exata de que benefício os bolos, as letras ou mesmo a gentileza de Dolly poderiam lhe trazer. Porque a gente sempre precisa de tudo que faz bem neste mundo, repetiu Dolly, que não desistia facilmente de uma boa frase. E fitando Silas com piedade, continuou: mas não ouviu os sinos da igreja hoje de manhã, Sr. Marner? Aposto como não sabia que era domingo. Viver aqui sozinho faz você perder a conta dos dias, garanto. Além disso, com o barulho do tear, não dá para ouvir os sinos, ainda mais agora com tudo gelado, o que abafa o som. É, mas eu ouvi sim, disse Silas, para quem os sinos de domingo eram apenas mais um acontecimento do dia e nada tinham de sagrado. Não havia sinos no pátio do Lampião. Virgem! Exclamou Dolly, fazendo uma pausa antes de continuar. Mas é uma pena o senhor trabalhar num domingo e não fazer o asseio, já que não foi à igreja. Claro que se estivesse com alguma coisa assando, podia ser que não desse para deixar aí, já que vive sozinho. Mas tem o forno comunitário, e se não se incomodar em gastar 2 tostões para assar suas coisas lá de vez em quando, não toda semana, claro, porque isso nem eu mesma faço. Mas então poderia fazer seu almoço lá, porque não há nada de mal em ter uma coisa quentinha para almoçar aos domingos e não comer um prato frio como se fosse um dia qualquer. Mas agora, com o Natal, o abençoado Natal que está chegando, se levar seu almoço para assar no forno comunitário e for à igreja para ver os azevinhos e os teixos e ouvir os hinos, e depois tomar os sacramentos, aí vai ver que tudo vai melhorar, vai se sentir mais firme e vai poder deixar tudo nas mãos de Deus, que vê mais, já que cumpriu com suas obrigações como todos nós. Aquela exortação de Dolly, um discurso muito longo para seus padrões, foi feita com o mesmo tom suave que ela empregava para convencer um homem doente a tomar um remédio ou um prato de mingau quando estava sem fome. Silas nunca fora confrontado de forma tão direta a respeito de sua ausência da igreja, que sempre fora encarada apenas como parte de sua natureza esquisita. E ele era simples demais, direto demais para dar uma resposta evasiva. Não, disse, não entendo nada de igreja, nunca fui à igreja. Não? Perguntou Dolly baixinho, na mais completa perplexidade. E então, lembrando-se de que Silas vinha de uma região desconhecida, acrescentou: será que lá onde você nasceu não existia igreja? Existia, sim, respondeu Silas.
Pensativo, sentando-se na posição habitual, curvado sobre os joelhos e com a cabeça apoiada. Tinha muitas igrejas, muitas. Era uma cidade grande, mas eu de igreja não entendia nada. Eu ia ao culto. Dolly ficou confusa diante daquela palavra nova, mas teve medo de fazer mais perguntas porque, entre aspas, culto, poderia ter algum significado malévolo. E depois de refletir por um instante, ela falou: Bem, Sr. Marner, nunca é tarde para a gente recomeçar, e se nunca foi à igreja, não tenho dúvida de que lhe faria muito bem, porque eu me sinto confortada como nunca. Sempre que vou lá e ouço as orações e os cânticos em louvor e glória de quem está lá em cima, cantados pelo Sr. Messi, ou as boas palavras do Sr. Crackenthorpe, quanto mais na hora de comungar. E se algum problema aparece na minha vida, sei que vou conseguir aguentar, porque pedi ajuda no lugar certo e me entreguei nas mãos de quem está lá em cima, como todos devemos fazer até o fim. E se a gente fizer nossa parte, não acredito que aquele que está lá em cima vá ficar decepcionado. A explicação que a pobre Dolly deu da teologia simples de Raveloe não significou nada para Silas, pois nenhuma palavra dela despertou a lembrança do que ele entendia por religião. E ele ficou completamente atônito com essa história de aquele que está lá em cima, que não era uma heresia da parte de Dolly, mas só uma maneira de não dizer o nome de Deus em vão. Silas ficou em silêncio, sem desejar aquecer a parte do discurso de Dolly que compreendera muito bem, a recomendação de que devia ir à igreja. Na verdade, estava tão desacostumado a uma conversa que consistisse em mais do que as perguntas e respostas breves que eram necessárias para a transação de seus negócios simples, que as palavras não surgiam com facilidade para ele, sem a urgência de um propósito definido. Agora, o pequeno Aaron, tendo-se acostumado à presença terrível do tecelão, tinha avançado até o lado da mãe, e Silas, parecendo vê-lo pela primeira vez, procurou retribuir a gentileza de Dolly, oferecendo ao menino um pedaço de bolo. Aaron recuou um pouco, esfregando a cabeça no ombro da mãe, mas ainda pareceu achar que pelo bolo valia a pena correr o risco e esticar a mão. Ah, que feio, Aaron! Disse a mãe, botando o menino no colo apesar da bronca. Não é possível que você queira mais bolo, ele é bem guloso. Continuou ela com um suspiro. Ah, isso é sim. É o meu caçula, e é claro que é muito mimado, porque ou eu ou o pai queremos sempre o menino perto da gente, é sim. Ela afagou os cabelos castanhos do menino, pensando que devia fazer bem ao Sr. Marner ver uma criança que era uma pintura. Mas Marner, do outro lado da sala, viu o rostinho rosado e bem feito de Aaron apenas como uma vaga forma arredondada com 2 pontos escuros. E ele canta que nem um passarinho, o senhor nem imagina, continuou Dolly. Sabe cantar direitinho uma música de Natal que o pai ensinou. Por isso eu acho que vai ser um homem bom, pois consegue aprender as músicas santas tão depressa. Ande, Aaron, fique de pé, cante o hino para o Sr. Marner, vá. A resposta de Aaron foi tornar a esfregar o rosto no ombro da mãe. Ah, que feio! Disse Dolly com voz mansa. Levante, que a mamãe pediu. Pode deixar que eu seguro o bolo até você acabar. Aaron, até que estava disposto a exibir seus talentos,
mesmo para um ogro como aquele, desde que em circunstâncias seguras. E depois de algumas demonstrações de timidez que consistiram principalmente em esfregar os olhos com o dorso das mãos, para em seguida espiar o Sr. Marner através delas e assim se certificar de que ele queria mesmo ouvir o concerto, o menino afinal endireitou a cabeça e, de pé atrás da mesa, o que o fazia ficar visível só até a altura da gola engomada, de maneira que parecia a cabeça de um querubim, sem o peso de um corpo, emitiu com uma voz límpida uma canção cujo ritmo fazia lembrar um laborioso martelo. Leitura da canção. Cantai, ó meus senhores, nada passará de mal, pois Jesus, nosso Senhor, nasceu no dia de Natal. Dolly ouvia com um olhar devoto espiando Marner, na certeza de que tal melodia serviria de incentivo para que ele fosse à igreja. É uma canção de Natal, disse ela, assim que Aaron terminou, pegando de volta o pedaço de bolo. Não existe nada igual a uma canção de Natal. Bate o sino, pequenino, e você vai poder ver como é dentro da igreja, Sr. Marley, com as vozes todas do coro cantando, fazendo a gente até pensar que já está no paraíso. Eu não vim para falar mal deste mundo, porque sei que estamos aqui pela vontade daquele que está lá em cima, mas com tanta bebedeira, brigas, doenças horríveis e mortes ainda piores, como eu tenho visto, temos de ser agradecidos de saber que existe uma vida melhor depois. O menino canta muito bonito, não acha, Sr. Marner? É, respondeu Silas distraído. Canta muito bem, sim. A canção de Natal, com o seu ritmo parecido com o de um martelo, tinha soado como música estranha aos ouvidos de Silas. Em nada parecida com um hino, estando, portanto, longe de provocar o efeito que Dolly imaginava. Mas o tecelão queria demonstrar a ela sua gratidão, e a única forma que lhe ocorreu foi oferecer a Aaron mais um pedaço de bolo. Ah, não, muito obrigada, Sr. Marner, disse Dolly, segurando as mãos ansiosas de Aaron. Agora nós precisamos ir para casa. Então, adeus, Sr. Marner. E se o senhor em algum momento passar mal e não tiver como se cuidar sozinho, eu posso dar um pulo aqui e fazer uma faxina, além de lhe trazer alguma coisa para comer se for o caso. Mas eu lhe peço que, por favor, pare com essa mania de trabalhar aos domingos, porque faz mal ao corpo e à alma, e o dinheiro que vem daí só vai trazer malefício no final das contas. Isso, se ele não virar poeira e sair voando, ninguém sabe para onde, como nevoeiro. E me desculpe se tomo essa liberdade com o senhor, mas é que só quero o seu bem, quero sim. Vamos, Aaron, faça seu cumprimento. Silas disse adeus e muito obrigado. Enquanto abria a porta para Dolly, mas não pôde deixar de sentir certo alívio ao vê-la indo embora. Alívio por poder voltar a altear e gemer à vontade. A visão simplista que Dolly tinha da vida e sua maneira de consolar, com a qual tentara passar algum conforto, lhe soara como um relato sobre coisas desconhecidas às quais sua imaginação não podia dar forma. As fontes de amor humano e de fé no amor divino ainda não tinham voltado a correr, e a alma do tecelão continuava como um regato quase seco, com a única diferença de que agora seu leito arenoso
estava bloqueado e a água revoloteava de encontro a um obstáculo indiscernível. E assim, apesar das tentativas honestas de persuasão por parte do Sr. Messi e de Dolly Winthrop, Silas passou o dia de Natal sozinho, comendo a carne com o coração pesado. Embora a carne tivesse sido um presente dos vizinhos. De manhã, observou a geada escura que parecia pressionar cruelmente cada folha de grama, enquanto o espelho d'água avermelhada da pedreira, quase congelado, estremecia sob o vento cortante. Porém, à tarde a neve começou a cair, impedindo que tivesse até mesmo aquela visão lúgubre e trancando-o sozinho com sua dor estreita. E lá ficou ele, sentado na casa assaltada noite adentro, sem se preocupar em baixar as cortinas ou trancar a porta. A cabeça apoiada nas mãos, lamentando-se até que o frio o tomou, avisando que o fogo se transformara em cinzas. Ninguém no mundo além dele podia saber que ali estava o mesmo Silas Marner, que um dia amara o próximo e confiara em uma bondade impalpável. Até para ele próprio, essa experiência passada se esvanecera. Enquanto isso, em Raveloe, os sinos dobravam em glória, e a igreja estava mais cheia do que em qualquer outro dia do ano. Com rostos avermelhados em meio à folhagem verde escura, rostos preparados para uma missa mais longa do que as demais, devido a um saboroso desjejum com torradas e cerveja. Os galhos frescos, os hinos e as canções que só eram entoados no Natal, mesmo o credo de Atanásio, considerado extraordinário por ser mais longo e de excepcional virtude, já que só era lido em raras ocasiões, provocavam um vago sentimento de exultação, para o qual nem homens nem crianças encontravam explicação em palavras. O sentimento de que algo grande e misterioso fora feito para eles no paraíso e na própria terra. Algo do qual se apropriavam com sua presença. Depois, os rostos avermelhados abriram caminho, através da geada escura e cortante, em direção às suas casas, sentindo-se livres para comer, beber e ser felizes, pelo resto do dia, usando aquela liberdade cristã, sem qualquer modéstia. Naquele dia, na festa na casa do Squire Cass, ninguém mencionou o nome de Dunstan. Ninguém lamentava sua ausência, nem temia que ela se prolongasse. O doutor e sua esposa, o tio e a tia Campbells estavam todos lá, e a conversa anual de Natal se deu sem omissões, chegando ao clímax, que consistia no relato do Dr. Campbell sobre suas andanças pelos hospitais de Londres 30 anos antes, incluindo todas as anedotas profissionais coletadas na ocasião. Depois, todos começaram a jogar cartas, com a senhora Campbell, como acontecia todos os anos, sem conseguir lembrar qual era o naipe que dera início à vaza, e o Dr. Campbell ficando irascível quando alguém obtinha trunfos suficientes para ganhar mais vazas do que tinha prometido no contrato, algo que raramente era capaz de compreender quando não acontecia a seu favor, ou quando os trunfos não eram distribuídos de maneira igualitária, a fim
de provar que sua existência era baseada em princípios lógicos. E tudo isso acontecia acompanhado de um forte odor de aguardente, misturada com água. Mas a festa de Natal, sendo estritamente uma festa de família, não era a mais brilhante celebração da temporada de fim de ano na Casa Vermelha. Era o grande baile na véspera de Ano Novo, que fazia a glória da hospitalidade do Squire Cass, assim como de seus antepassados desde tempos ancestrais. Era nessa ocasião que a alta sociedade de Raveloe e Tarley, composta por velhos amigos separados por estradas distantes, por vizinhos brigados devido a desentendimentos relativos a reses extraviadas, e até mesmo por pessoas cujo relacionamento se baseava apenas numa condescendência intermitente, ali se encontrava e se comportava com polidez mútua. Era nessas ocasiões que as damas finas, que vinham sentadas em almofadas, colocadas para elas atrás das selas dos cavalos, mandavam na frente baús contendo outras coisas, além de um traje de gala, porque a festa não se limitava a apenas uma noite, como as reles festas da cidade grande, nas quais toda a comida é posta na mesa de uma só vez, e não há camas suficientes para todos os convidados. A Casa Vermelha se enchia de suprimentos, como se estivesse prestes a ser sitiada. E quanto aos colchões de penas extras espalhados pelo chão, esses eram tantos quanto era de esperar de uma família que matava seus próprios gansos havia muitas gerações. Godfrey Cass aguardava a véspera de Ano Novo com uma ansiedade tola e intrépida, que o deixava meio surdo para o sentimento importuno que sempre o acompanhava, o temor. Dança e vai voltar para casa em breve. Vai haver escândalo e como você vai fazer para suborná-lo e transformar sua ira em silêncio? Perguntava o temor. Ah, mas ele talvez não volte antes da véspera de Ano Novo, quem sabe? Argumentava Godfrey. E eu estarei ao lado de Nancy, dançarei com ela, e lhe arrancarei pelo menos um olhar de carinho. Mas, por outro lado, é preciso conseguir dinheiro, retrucava o temor, falando ainda mais alto. E como é que você vai fazer para arrumar dinheiro? A não ser vendendo o broche de diamante da sua mãe. E se você não conseguir pegá-lo? Sim, mas alguma coisa pode acontecer para facilitar tudo. Seja como for, há um prazer mais imediato me esperando. Nancy está chegando. Mas imagine de seu pai trouxer à baila certos assuntos que irão obrigá-lo a recusar casar-se com ela e que você tenha de dar explicações. Cale essa boca e pare de me azucrinar. Já posso ver os olhos de Nancy, sua expressão exata e sentir suas mãos nas minhas. Mas o temor não parou, mesmo em meio ao burburinho da festa de Natal, e nem mesmo muita bebida foi suficiente para fazê-lo calar-se.